Nosso tema de hoje, amados, nós vamos falar um pouco sobre pessoas difíceis, certo, amado? Então, primeiro passo: conhecer seus limites, saber se retirar quando necessário, resistir às tentações, ser compreensivo, principalmente manter-se calmo, evitar ao máximo as discussões, ignorar em algumas situações. A pergunta é: o que a Bíblia diz sobre lidar com pessoas difíceis? Então a resposta: todos nós conhecemos pessoas que consideramos difíceis, de uma forma ou de outra. E todos somos chamados a lidar com pessoas difíceis em algum momento ou outro. Uma pessoa difícil pode ser alguém condescendente, argumentativo, beligerante, egoísta, irreverente, obtuso ou simplesmente rude. Pessoas difíceis parecem saber como nos irritar, nos frustrar, ferir nossos sentimentos e provocar problemas. Lidar com pessoas difíceis torna-se um exercício de paciência, amor e graça. Nossa resposta a pessoas difíceis deve modelar os exemplos fornecidos por Jesus, pois ele certamente lidou com muitas pessoas difíceis durante seu tempo aqui na Terra, em suas interações com pessoas difíceis. Jesus, o nosso Salvador, nunca demonstrou uma atitude de superioridade ou orgulho desdenhoso. Antes, ele mostrou autoridade sobre controle. Ele usou a repreensão quando é necessário. João 8,47. Mas também lidou com pessoas difíceis, permanecendo em silêncio. Veja João 8, 6 a 11. Isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas o Salvador, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra, fazendo perguntas. Marcos 11, 28, 29. Apontando-as às Escrituras, Marcos 10, 2 e 3. E contando uma história, Lucas 7, 40, 42. No Sermão da Montanha, Jesus foi bastante especificado ao lidar com pessoas difíceis, com amor e humildade. Digo-vos, porém, a vós, outros que me ouves, amai uns aos vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizeis os que vos maldizem. Ora, orai pelos que vos caluniam, ou que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E os que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede. E se alguém levar que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam assim, fazei-vos também a eles. Lucas 6, 27 e 31. 1 Pedro 3, 9 diz: não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Ao lidar com pessoas difíceis, devemos nos precaver contra o orgulho. Contra o orgulho é importante recordar a demonstração dada pelo apóstolo Paulo em Romanos 12, 3, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Vê também Filipenses 2, 3, 4. Então, quando tivermos que lidar com uma pessoa difícil, devemos nos aproximar da situação com mansidão. O amor também é fundamental. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Gálatas 5,14. Devemos mostrar o amor de Deus a todos, inclusive a pessoas difíceis.
O livro de Provérbios fornece muita sabedoria ao lidar com pessoas difíceis. Provérbios 12:16 promove a paciência em nossos relacionamentos. A ira do insensato, no instante, se conhece, mas o prudente oculta a afronta. Provérbio 23 elogia a pacificação. Honroso é para o homem desviar-se de contendas, mas todos insensato se mete em rixas. Provérbios 10:12 encoraja o amor. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Provérbios 17:14 valorize a prevenção e deferência como abrir-se da represa. Assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. Se possível, seria melhor totalmente evitar a situação através da cuidadosa escolha de com quem nós associamos. Não te associes com o irancudo e nem andes com o homem colérico. Provérbios 22:24 lidar com pessoas difíceis é inevitável. Quando lidamos com pessoas assim, é fácil responder de forma carnal. Entretanto, isso só traz o pior de nós, quando melhor seria permitir que nossos tratos com pessoas difíceis demonstrassem fruto do Espírito em nós. Gálatas 5:22-23. Pela graça de Deus, possamos a lidar com pessoas difíceis em amor, alegria e paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade e mansidão. E para completar o domínio próprio, além disso, que nós tenhamos o cuidado de não nos tornarmos as pessoas difíceis com as quais os outros têm que lidar. 5 versículos que muito fala, muito erra. O terceiro é costumeiro. Este versículo descreve exatamente o ditado: quem muito fala, muito erra. Veja, na multidão de palavras não fala pecado, mas aquele que refreia os seus lábios é sábio. Provérbios 10:19. Existem pessoas que só faltam levantar um troféu dizendo: eu adoro falar, mas será que isto é realmente bom? Da mesma forma, é geralmente que muito fala, pouco faz. Não é verdade. Por isso, leia com atenção antes estes versículos sobre falar demais. Ficar fazendo comentários dos erros dos outros vai te fazer errar feio também. Fofoca, língua, conversa, fuxico. Aquele que encobre a transgressão busca o amor, mas aquele que repete o assunto separa os muitos amigos. Provérbio 17:9. A princípio, este provérbio pode parecer um pouco complicado, pois sinônimos de encobrir são ocultar, calar, omitir, e transgressão significa desobedecer a alguma lei. Então, como pode a Bíblia aconselhar alguém e encobrir, omitir o crime do outro? Se lemos superficialmente, poderíamos cair em confusão, mas ao ler a parte do versículo, veremos que estamos falando de um relacionamento entre pessoas e não de crimes contra a lei. É certo que todos nós estamos sujeitos a cometer erros, mas quando alguém nos pede perdão, se jogarmos na cara o erro dessa pessoa e ficarmos relembrando o que ela fez, então iremos criar um muro de separação nessa amizade. Amados, com certeza. Geralmente, quem pratica o ato esquece e acha que pelo pedir desculpa estará tudo bem, né? Isso aí tem algumas coisas, alguns detalhes aí também. Entendeu, pai? Entendeu, amados? Não são poucas pessoas que vivem jogando na cara. O erro dos outros não é mesmo. Em vez de buscar o perdão e a amizade, prefere alimentar o ressentimento e ficar reabrindo a ferida e acentuando sua dor, vitimizando-se. Em vez de tomar tais atitudes, deveríamos
ser imitadores do nosso Deus, que quando um pecador se arrepende, nem quer saber dos erros que cometeu, mas comemora com alegria o seu pedido de perdão. Hebreus 8:12. Veja como exemplo o pai da parábola do filho pródigo, que representa Deus, que recebeu seu filho de braços abertos e mal esperou ele terminar de dizer suas desculpas. Lucas 15:13-24, Efésios 5:1, Marcos 11:25-26. Como estamos falando neste estudo sobre quem muito fala, muito erra, logo aquele que fica repetindo para outras pessoas o erro que alguém cometeu, difamando tal pessoa publicamente, esta está separado não só uma amizade, separando só uma amizade de si, mas também dos outros. A igreja somos nós, o corpo de Cristo. É um lugar de restauração, não é um lugar de ficar relembrando os pecados de uma pessoa e os tornando conhecidos diante dos outros, fazendo fofocas. Estas 6 coisas o Senhor odeia. Sim, 7 são abominações para ele. A testemunha falsa que fala mentiras e aquele que semeia discórdia entre irmãos. Provérbios 6:16-19. Mas a questão, amados, aí não é só falar da boca para fora, tem que praticar. A questão está aí. Só falamos da boca para fora, mas não praticamos. Quem muito fala, muito erra, quando tem intenção de ficar exibindo, mostrando sua sabedoria. Quem é o homem sábio e dotado de conhecimento entre vós, que mostre pelo seu bom comportamento as suas obras com a mansidão da sabedoria. Mas se tendes uma amarga inveja e contenda em vossos corações, não vos glorieis e nem mintais contra a verdade. Esta sabedoria não desce do alto, mas é terrena, sensual e diabólica. Porque onde há inveja, há contenda, aí há confusão. E toda obra do mal, Tiago 3:13-16. Leia Tiago 3:13-16. Quando Tiago escreveu sua carta, obviamente, estava escrevendo para os crentes. Tiago 1:1. E ele teve que censurar alguns crentes que, infelizmente, estavam julgando sábios, mas sua suposta sabedoria de inveja no coração que causava contenda, discussões, disputa dentre os irmãos. Tiago descreve essa sabedoria como diabólica. Tais sentimentos não provêm da sabedoria do alto, que vem de Deus. Tiago 3:17. Confira na sua Bíblia, amado. Tiago 3:17. Tem muitas pessoas que gostam de falar bastante para a sua alta exibição, para provocar o outro, ou para causar inveja em alguém, quando inserida neste contexto. Quem muito fala, muito erra também. São pregadores que tiveram alguns desentendimentos com outros irmãos. Certo, amados? Em Cristo. E quando vão pregar, ficam jogando indiretas, desabafos, buscando passagens bíblicas para condenar a atitude dos outros e justificar a si mesmo. Certo, amado? Então nós temos que... Vou falar aqui de uma imagem meramente ilustrativa. A pessoa que faz isso diante da igreja certamente está inserida na lista de quem muito fala, muito erra, pois nosso Senhor não nos ensinou a corrigirmos uns aos outros dessa forma. Mateus 18:15-17. Com a mesma boca que louva a Deus, fala mal dos outros. Quem muito fala, muito erra, quando usa sua língua para amaldiçoar alguém, desejando-lhe mal, ou quando faz fofocas dessa pessoa. Leia este versículo abaixo com toda atenção. Espero que nenhum de nós estejamos inseridos nesta situação. Mas a língua nenhum homem pode domar. É o mal indisciplinado, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos homens,
que foram feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede a bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que estas coisas sejam assim. Porventura, de alguma fonte, de um mesmo local, jorram água doce e água amarga? Pode a figueira, meus irmãos, produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte da água salgada e doce. Tiago 3, 8 e 12. Use as suas palavras para abençoar as pessoas. Reflita em Mateus 5, 43, 48. Quem muito fala, muito erra. Quando fica jurando ou fazendo outros jurarem. A Bíblia fala muitas coisas sobre juramento, que mesmo tendo recebido o ensinamento completo de nosso Senhor, nosso Salvador, sobre o assunto, ainda tem muitas pessoas hoje em dia que ficam cobrando cruelmente e carregam um baita peso de consciência por causa de juramento, votos que fizeram e não foram cumpridos. Nosso próprio Senhor disse que precisamos ser pessoas de palavra firme. Se dissermos sim, é sim. E ponto final. Da mesma forma, dissemos não é não. E não há necessidade de jurarmos nada a ninguém. Além do mais, o que passar disso é de procedência maligna. Mateus 5, 33, 37. Por isso, quem muito fala, muito erra. Quando diz alguém, eu juro que eu vou fazer isso. Eu juro para você que é verdade. Eu juro pela vida de fulano. Eu juro diante de Deus. Jurar por Deus, amados. Um erro gravíssimo do ser humano, que geralmente ele diz assim, é força de expressão. Mas a Bíblia condena, né? Obviamente é mais fácil acreditar numa pessoa de caráter íntegro e sincero, como diz outro ditado. As atitudes falam mais do que as palavras. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jurei nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento. Mas que o vosso sim seja sim, sim, e o vosso não, não, para que não caias em condenação. Tiago 5,12. Então, amados, a gente tem que tomar muito cuidado quando abrimos nossa boca. Porque quando nós queremos queremos que alguém confirme uma coisa para nós, a gente está forçando uma pessoa a mentir, né? A pessoa mentir. Confirma lá que eu não fiz isso. Então é muito comum isso aí no meio da humanidade, né? É muito comum isso aí. Quem muito fala, muito erra. Quando fica proclamando para Deus palavras da boca para fora, demonstrando hipocrisia, prometendo que não vai cumprir. Você quer ser uma pessoa realmente sábia? Quer ficar fora das estatísticas de quem muito fala, muito erra? Então, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. E esteja mais pronto a ouvir do que oferecer o sacrifício. Tolo, porque eles sabem que fazem mal. Tá bem, amados? A questão aí da casa de Deus. Essa interpretação aí. Aí está dando a entender que você tem que ser só espectador e ouvinte. Né? Aí tem um pequeno aí, uma falta de ajuste está faltando aí. Porque nós temos que ser praticante e leitor da palavra. E não só ouvinte. Né? Porque a palavra foi feita para ser questionada e debatida. Então nós temos que analisar sobre isso aí, né? Pensar um pouquinho sobre isso aí. Porque a partir do momento que eu adentro a casa de Deus, que a casa de Deus somos nós. E quando me refiro a templo religioso, então já mudou de figura a situação. Porque aí você não pode dizer casa de Deus porque é casa terrena, né? E está lá em João 18:36, o meu reino não é deste mundo, né? Se o meu reino fosse deste mundo, meus servos desempenhariam ao meu favor. Agora o meu reino não é daqui, né?
E outra coisa, Atos 17, 24 e 25. Nosso Criador não habita em templo feito por mãos de homens. Então, não te precipites com a tua boca e nem o teu coração. Se apresse a pronunciar qualquer coisa diante de Deus. Porque Deus está no céu e tu estás sobre a terra. Portanto, que sejam poucas as tuas palavras. Eclesiastes 5, 1 e 2. O Senhor Jesus contou uma história de um certo homem que ficou se gabando de ser crente de verdade, orgulhando-se de suas atitudes corretas, enquanto que outro simplesmente reconheceu que era um pecador e disse poucas palavras diante de Deus. E sabe o que aconteceu? E ele, Jesus, falou essa parábola, a uns que confiavam em si mesmos, que eles eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e um publicano. Fariseu, posto em pé assim, orava consigo mesmo: ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, extorsionários, injustos e adúlteros, nem como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto eu posso. E o publicano, estando em pé, de longe, não queria levantar seus olhos não queria levantar seus olhos ao céu, mas batia sobre seu peito, dizendo: Deus tem misericórdia de mim, pecador. E vos digo que este descer, justificado para sua casa, em vez de outro, porque todo que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que mesmo se humilhar será exaltado. Lucas 18, 9 e 14. Não estejamos nós na lista de pessoas que honram a Deus com seus lábios, mas cujo coração está longe dele. Mateus 15, 8. Né? Esses são os líderes, né? Que invalidam as escrituras em seu favor, né? Os líderes religiosos. Qual é a solução para quem muito fala e muito erra? A solução seria muito simples. Pois quem é que gosta de ficar atraindo problemas para si, você gosta? Quem guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma de problemas. Provérbios 21, 23. Primeiro de tudo, obviamente, você cometeu erros nos seus lábios, com suas palavras e comentários, se ofendeu a Deus, ou se prejudicou alguém, você precisa reconhecer que pecou, a pedir perdão a Deus. E se necessário, a quem você magoou também. Mateus 5, 22, 24, Tiago 5, 16. Depois de reconhecer seus erros, chegou o momento de limpar sua mente e seu coração contra essas coisas, mas assim retirar de si seus maus hábitos. O que sai da boca do homem é o que contamina, pois o que sai da boca procede do coração. E como todos sabemos, a boca fala do que o coração está cheio. Mateus 12, 34, 15, 17 e 19. Se o teu coração estiver cheio de coisas mais, obviamente terá costume de falar coisas ruins, também como fofocas, comentários despreciativos e negativos dos outros, contendas, etc. Reflita em 1 Coríntios 3, 1, 3. Por isso, é importante você começar a trabalhar em limpar o seu coração contra essas malignidades e mudar seus hábitos. A limpeza começar de dentro, para limpar o seu coração. E cite o que está escrito em Tiago 1, 21 e 22, para mudar seus hábitos. Leia e participe com perseverança. Filipenses 4, 8 e Colossenses 3, 1 a 2. Se o que sai da boca é o que contamina um homem, pois a boca fala que o coração está cheio, então
O segredo para não ficar pecando, não falar, é preencher seu coração de coisas boas. Isto é, preencher com a palavra de Deus. Homem lendo a Bíblia, se conseguir preencher seu coração com a palavra de Deus, constantemente você vai se limpar dos maus pensamentos. Não terá mais imaginação para eles. E naturalmente tornará uma pessoa melhor. 1 Coríntios 14, 20. A palavra de Deus é limpa. E o coração, disse Jesus, ora, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado? João 15, 2. Quando rejeitarmos todo o mal, abrimos o coração para recebê-la, pedindo que Deus entre no nosso coração para mudá-lo. Então, nós se tornaremos pessoas mais puras e melhores. Você quer ocupar sua mente, o seu coração com a palavra de Deus? Então você precisa aprender a ler e estudar a Bíblia Sagrada com frequência. Se este estudo te ajudou a compreender o assunto, compartilhe com seus irmãos em Cristo. Talvez você também queria ler outros livros cristãos edificantes. Ego transformado, a humildade que brota do Evangelho e traz a verdadeira alegria. Certo, amado? Então, logo no começo eu falei de uma ilustração, né? Mas aquilo ali é uma parte de outro texto. Lá no meio do vídeo vocês vão ver que eu citei, que é falar de uma ilustração. Mas essa ilustração ela não faz parte desse assunto. Certo, amado? Obrigado. Até o próximo vídeo.